Apocalipse 15. Nós leremos do verso 2 até o verso 4. Apocalipse 15, de 2 a 4, diz a palavra do Senhor assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e te louvamos porque o Senhor é que nos trouxe essa noite aqui, para que nós pudéssemos aprender da Tua palavra, que nós pudéssemos, Senhor Deus, meditar nas Tuas tantos ensinamentos e toda a Tua obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós pedimos por cada irmão, pastoreia o Teu rebanho, Senhor. Nós estamos muito abaixo, Senhor, de alcançar verdades tão sublimes, tão puras, mas pedimos a ação do Teu Espírito, colocando a Tua verdade em nosso coração, movendo-nos a viver uma vida de louvor ao Teu nome, para a honra do Teu nome, realizando a missão que o Senhor nos deu. Perdão pelos nossos pecados, nós te agradecemos e pedimos Tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Querido, se eu fizesse a pergunta para alguém, ou alguém me fizesse essa pergunta, né? Por que as pessoas devem entregar sua vida a Jesus? Quais as razões pelas quais elas devem fazer? Talvez na sua cabeça ocorra a vida eterna. Mas a grande verdade é que o mundo olha de uma forma para Jesus de uma forma bem diferente daquela em que todos deveríamos estar olhando. Fizeram um concurso na Inglaterra, alguns anos atrás, eu acho que uns 20 anos, 30 anos atrás, acho que foi uns 20 anos. Fizeram um concurso para saber quem era a personalidade mais importante da história. E foram pegando a opinião dos ingleses e tudo. Eu quero lembrar os irmãos que ali é um dos berços da Reforma, é a Inglaterra. E foram levantando os nomes de quem seria a pessoa mais importante. E eu sei que Jesus tirou em terceiro lugar. Jesus tirou em terceiro lugar. E aí o primeiro colocado foi Mahatma Gandhi, que foi aquele homem que libertou a Índia do poder da Inglaterra e, ao mesmo tempo, ensinou ao mundo a política da não violência. É bem verdade que Gandhi aprendeu isso no Sermão da Montanha, ele não escondia isso. Mas os ingleses entenderam que Jesus devia ser colocado. E, sinceramente, eu não me lembro do segundo colocado, talvez até porque, com toda certeza, foi uma injustiça que se cometeu. Agora, essa visão que eles têm a respeito de Jesus e da sua igreja é curiosa. Porque, na verdade, eles reputam Jesus e aprendem sobre Jesus aquilo que eles mesmos contam. Eles não buscam a Deus e nem procuram conhecê-lo. E aí o que acontece é que nós, igrejas, somos considerados um povo pequeno que resiste aos avanços do mundo, que atrapalham a condução da história da humanidade, é assim que somos vistos. E Jesus, um grande líder do passado, que
segundo eu já ouvi alguns pensadores, fracassou porque acabou sendo morto pelas pessoas que ele queria salvar. Essa é uma descrição de Jesus, só que ela não me interessa. O que me interessa foi de quem conheceu Jesus de perto. Eu fico pensando, e quem conhece a igreja de perto, eu fico pensando, queridos, em que lugar seria colocado Jesus na vida daquela mulher que sofria de hemorragia e tocou a veste de Jesus por trás e ficou curada? Qual o lugar que você acha que ela colocaria Jesus? Ela conheceu Jesus de verdade. Em que lugar aquelas mulheres que eram obrigadas por serem sozinhas a se prostituir, que foram resgatadas com o evangelho de Jesus, aprenderam com ele e viviam, passaram a comer, porque não tinha trabalho remunerado, a mulher passaram a comer da comida que Jesus comprava para os seus discípulos, das ofertas que Jesus recebia, ele sustentava inúmeras pessoas que não podiam mais viver de pecado. Que lugar colocariam Jesus os discípulos que viram Jesus falando ao mar e ao vento, e estes lhe obedeceram? Que lugar aquele endemoniado de Gádara, ou aqueles endemoniados de Gádara, colocariam Jesus? Que os homens tentavam deter aquele homem com algemas, ele arrebentava, ele rasgava suas próprias roupas se você tentasse vestir. Eles ficavam andando até o seu físico não suportar mais e caiu e dormiam em qualquer lugar, geralmente dentro de um cemitério. Um dia Jesus passou por lá e libertou de uma legião de demônios. A minha pergunta é: que lugar essas pessoas colocariam Jesus? É isso que me interessa. Pois aqui, queridos, estamos tendo uma outra perspectiva. Eu disse quando dirigíamos o cântico que Jesus falou que não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas ele disse: a condenação é essa, que os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Se todos os homens se abrigassem na luz, há poder suficiente no sangue de Jesus para curar a humanidade inteira. Mas ela só será eficiente naqueles que buscarem, que crerem no Senhor. É suficiente, mas é só eficiente num grupo muito pequeno. Então Jesus tem outra definição de igreja, e a própria igreja tem outra definição de Jesus. É o que exatamente o livro de Apocalipse foi escrito para fazer. A igreja estava extremamente perseguida. Quero lembrar os irmãos que aqui nós estamos, possivelmente ali por volta do ano 100, e a essa altura já fazia uns 30 anos, uns 40 anos que Pedro foi martirizado, talvez uns 30 anos que Paulo foi martirizado, e a morte desses apóstolos, a perseguição, e agora João está exilado na ilha de Patmos, e a igreja pode ser: nossa missão acabou. Nossa igreja está sem liderança, para onde nós vamos? Estamos perdidos. E aí Jesus se revela a João na ilha de Patmos. E dá o livro de Apocalipse, que é um livro que é uma narrativa das visões que João ia tendo. E que ele enviou carta a 7 igrejas, para que essas igrejas se reforçassem, se reanimassem, porque João via aquilo que os homens da época não podiam ver. E compartilhou essa visão com a igreja. Se você quiser resumir o livro de Apocalipse numa frase, é possível. É a vitória do cordeiro sobre o dragão. Porque a igreja se sentia como cordeiros levados ao matadouro. E Satanás, como um grande dragão, revestido dos poderes do Império Romano, passou a perseguir duramente a igreja. E tentar extinguir a igreja da terra foi a tentativa de Satanás. Só que Jesus prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a sua igreja, porque ela está edificada sobre a rocha. E com essas palavras, queridos, nós podemos ver que o pequeno vence o grande. Como Davi venceu Golias. O cordeiro, que quem conhece o animal sabe que é um animal completamente indefeso, dependente totalmente do seu pastor, mas o cordeiro venceu o dragão. E aqui há louvores elevados a Deus e a Jesus por um grupo muito especial. O grupo que venceu a besta. Esses homens se colocam, às vezes a gente se preocupa muito com os detalhes de Apocalipse,
e deixa de ver a mensagem central, e não somos edificados porque estamos ali tentando entender o que é esse mar de vidro, o que significa, como se tudo tivesse significado. Queridos, às vezes, João só está descrevendo a visão. Não que necessariamente o mar de vidro tenha, mas é um cenário que pode estar nos mostrando grandeza e poder. E ali há um mar de vidro. Ele disse como que parece um mar de vidro, talvez se referindo ao mar congelado, mas ao mesmo tempo que esse mar está ali presente, há fogo. Ele está mesclado de fogo e algo que parece com vidro. E quando João vê isso tudo, ele vê os redimidos do Senhor. Pessoas que tiveram benefício pessoal na sua vida, na sua família. Creram no Senhor Jesus e viram todas as coisas acontecendo maravilhosas na sua história. E esses é que podem dizer. E hoje eu penso que talvez quem pudesse dizer quem é melhor Jesus não são os estudiosos que fazem um levantamento histórico, o que a história diz sobre Jesus. Mas talvez seja aquele que foi curado. Pessoas que, como um amigo meu, 6 anos debaixo do controle da cocaína, entregou sua vida a Jesus. E nunca mais usou a droga e nem sofreu crise de abstinência. E é pastor hoje. Que lugar vocês acham que ele coloca Jesus? E agora eu vou perguntar como Jesus perguntou aos discípulos dele, eu vou perguntar. Quem você diz ser o Filho do Homem? Então vamos observar o que o remido diz, porque a palavra deles tem peso. São pessoas que conheceram Jesus pessoalmente e que sofreram benefícios. Em Apocalipse, não vem mais o Jesus meramente anunciando a salvação, mas Apocalipse chega de ver o Jesus vingador, como o Antigo Testamento previu. Ele vai vir no último dia para julgar. E é por isso que a igreja tem que proclamar quem é Jesus. Não um terceiro colocado na história da humanidade, não um homem qualquer, líder de uma religião qualquer. E é exatamente isso que nós somos chamados pelo cântico. Eles cantam o cântico de Moisés, aquele cântico que Moisés cantou, que o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, se referindo a Faraó e os seus exércitos, que de alguma forma também simbolizam todo o mal sobre o povo escolhido de Deus e aqueles que tentam destruir. É evidente que a besta e o falso profeta cabem dentro dessa história. Então o cântico de Moisés é cantado e eles cantam o cântico do Cordeiro de Deus. E é o conteúdo desse cântico que nos interessa. Porque 3 coisas são levantadas a respeito de Jesus que podem convencer a você porque que você não pode sair daqui essa noite sem estabelecer Jesus como o alvo da sua vida, como aquele que você deve louvar todos os instantes, fazer tudo para agradá-lo, entregar completamente sua vida ao Senhor. Vejam o conteúdo. As 3 coisas que são mencionadas são as obras de Deus e do Senhor Jesus, os caminhos de Deus e o nome. Então, observe, queridos, que ele diz que as obras que Deus faz, você deve se submeter hoje a Jesus, não tem outra saída. O livro de Eclesiastes diz no capítulo de número 12, seus últimos versículos diz, o resumo de tudo que eu escrevi é este: teme a Deus e guarda seus mandamentos, que isto é dever de todo homem. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos são dever de todo homem, independente da religião que ele tenha. Independente dele ser um ateu ou um pai de santo, seja lá o que ele for. Se ele é homem, é dever dele temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E é exatamente isso que nós vamos ver a partir do quê? Das grandes e admiráveis obras do Senhor. Então, a primeira frase do cântico faz uma referência à obra de Deus. Senhor, grandes e admiráveis. Talvez uma outra palavra, grandes e impressionantes são as tuas obras. A palavra também que pode ser sugerida, que talvez seja a melhor tradução de todas, grandes e surpreendentes são as tuas obras.
Você não fica surpreso com as coisas que Deus faz? As mais simples. Olha para as obras de Deus, como vimos hoje de manhã, que o homem não tem desculpa para praticar o pecado, porque basta olhar a natureza, e ela é tão suficiente para revelar alguns atributos de Deus, os mais importantes, que os atributos invisíveis de Deus são tão bem vistos claramente na natureza, que diz Paulo que o homem que não louva a Deus é indesculpável. Então, o que está dizendo que você não pode sair dessa noite sem tomar essa decisão de que a grande prioridade da sua vida é Deus, não sou eu. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, e aqui os remidos do Senhor estão tão felizes. Eles venceram, queridos. Não foi qualquer um. Eles venceram a besta. Uma das grandes autoridades de Satanás sobre a terra, com poderes para trucidar a igreja do Senhor, e mesmo ela sendo pequena, mesmo ela não sendo hábil nas armas, mas ela venceu a besta. Porque a grande arma de Satanás contra nós é o pecado. E quando nós dizemos não para ele e rejeitamos o pecado e lutamos para miná-lo na nossa vida até ele desaparecer por completo, você está vencendo o maior de todos os inimigos, o maior de todos os adversários. Então, nesse texto, a admiração, a razão para esse povo cantar ao Senhor é porque as obras de Deus são grandes e surpreendentes, impressionantes as obras de Deus. Querido, vá ler qualquer coisa, não precisa ser só da Bíblia não, mas se você tentar conhecer um pouco o mundo em que nós vivemos, as coisas mais simples da nossa vida estão tão cobertas da graça, do cuidado de Deus, que vai ser impossível você não pensar nele, não se admirar com o que ele fez. Qual que é a sensação que uma mãe sente quando o seu bebê nasce? Aquela vida que não existia alguns meses antes, agora está chorando, aquela vozinha linda chorando, né? E às vezes o médico vem, o enfermeiro, e põe nos braços da mãe. O que você acha que ocorre na cabeça da mãe? É realmente Deus não existe, é isso? Ela se enche de alegria. E depois de você ver essa criança crescendo, hoje eu me lembrei de uma coisa que parece que aconteceu na semana passada na minha mente. Foi quando eu e minha esposa fomos receber a nossa netinha mais velha. A minha nora deu a luz a ela, e as primeiras pessoas que viram foi minha esposa, o meu filho estava na sala, saiu com a menininha no braço, chamada Cecília, e mostrou para minha esposa. Isso já faz 10 anos. Você não faz ideia, querido. Você que ainda não passou por isso, os que passaram sabem o que eu estou dizendo. Não dá para transformar em palavras. Eu vejo essa menina crescendo, hoje tem 10 anos de idade, cantando hinos ao Senhor, servindo a Deus e testemunhando lá na escola, como qualquer das nossas criancinhas faz. Não é porque é neta e filha de pastor, não. É porque ela é crente. As nossas criancinhas fazem coisas lindas, e aí são 10 anos. Depois disso ainda veio uma outra. Olha para a sua vida, está cercado de provas de que Deus te ama, que Deus encheu essa terra do seu cuidado, do seu amor. E se você olha só como criação, não é só a mera criação, a sustentação de tudo isso, queridos. Lá na Rússia, eles passaram por um susto, uns meses atrás, acho que já faz mais de ano, porque escutaram um barulho muito grande, as janelas de uma escola se quebraram. Foi destruído alguma coisa na cidade pelo alto barulho, e eles foram tentar descobrir o que foi. Foi que passou um meteorito naquela região. E eu te pergunto, o que impede que um meteorito nos destrua agora? Ou um meteoro choque com a Terra? Você sabe, alguém tem o controle para dizer que isso nunca vai acontecer? Tem algum cientista, por mais conhecedor que ele seja de física e da astrofísica? A minha pergunta é essa. Nós temos controle sobre essas coisas?
sobre as explosões do sol. Nós não temos. O que te mantém vivo é Deus. Segundo a Epístola de Hebreus nos fala, Jesus sustenta pela sua palavra todas as coisas. Aqueles homens que cuspiam e que batiam em Jesus não sabiam que estava naquele que tem os astros de todo o universo nas suas mãos. E por isso, sua vida está preservada. E isso foi obra de Deus. Por causa de uma obra muito especial. Você. Essa obra genial, né? Quando a gente pensa a respeito, alguns homens ficam tão felizes com os avanços da tecnologia. Olhando as obras dos homens, eles tendem a diminuir as obras de Deus. Então você pensa de algo que é extraordinário, que é o tal do celular e tantas coisas que tem por aí, né? E você vê a internet e a comunicação feita por satélite e a telefonia, e você vê na televisão a computação gráfica podendo produzir filmes inteiros. E você fica olhando aquilo e fica dizendo, que maravilhoso. Mas também é irracional você dizer, realmente Deus não existe? Isso é irracional. Porque quem produziu todas essas coisas? O cérebro humano, não foi? Não teve alguém com uma massa cinzenta privilegiada que foi descobrindo? Que descobriram que o foguete podia ir ao espaço? Que o homem poderia visitar a Lua? Não foi uma mente privilegiada que descobriu a teoria da relatividade, que transformou a forma de ver o mundo? É verdade, queridos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês sobre cérebro. Cérebro não é tecnologia. Cérebro é criação. Cérebro não foi fabricado por ser humano e ele é incapaz de fazer. Aliás, ele conhece muito pouco sobre o cérebro. Conhece coisas úteis, excelentes sobre o cérebro. Onde fica a memória, onde ficam certas emoções, etc., sensações. Mas uma coisa eles não sabem: como fazer um cérebro. Portanto, cada grande obra que você vê, um avião que rompe a barreira do som, o trem-bala, o que mais que você pensa? Agora tem um japonês que quer fazer um elevador até a Lua. Ele está falando sério. Ele vai pôr tudo de pendurado no cabo. A minha palavra para você é o seguinte: um cérebro é capaz de inventar coisas extraordinárias, surpreendentes. O cérebro é uma grande obra de Deus, o cérebro humano. E dos animais também. É fantástico. Mas o cérebro humano, em especial, é grande e admirável obra de Deus. Então a razão por que você não possa sair daqui é porque Ele é o Criador e Ele é o mantenedor. É Ele que conserva todas as coisas. É Ele que mantém a vida e, como diz o Salmo 115, Ele está no céu e tudo faz como lhe agrada. Não se entregar sua vida a Jesus, além de ser uma grande injustiça, uma grande impropriedade, uma perda e um desperdício da sua existência. Além de tudo isso, vai ser altamente prejudicial para a sua caminhada. Você vai viver esse mundo sem viver o melhor. Então vamos ver o que ele fala a respeito dos caminhos do Senhor. Ele diz, agora não sobre grandeza, que ele ficou entusiasmado. O grupo que canta sobre esse mar de vidro, agora diz que as obras são grandes, mas ele admira a Deus também pelos seus caminhos. Porque são justos e verdadeiros. O que quer dizer caminhos? A gente escuta tanto isso, né? Caminhos no plural. Os caminhos do Senhor. Isso é uma expressão judaica. Você diz lá, feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não é isso? Talvez no inglês a gente tenha uma melhor aproximação da palavra caminho, porque lá a palavra caminho também significa maneira, jeito de viver, não é isso? Então, nós sabemos que isso é forma, caminho, método. O que está dizendo sobre Deus, sobre os caminhos de Deus?
Aqui é possível você penetrar algum mistério. Sabe por que chama caminhos? Digamos que alguém diga para você, está vendo lá no alto daquela montanha? Ali está uma fortuna. Eu estou liberando você para ir lá buscar. E aí, você diz, mas como que eu chego lá? E ele diz, aqui há vários caminhos, e ele te ensina. Aí você diz, por esses caminhos eu não vou. Eu quero aquela fortuna, mas é contra meus princípios, certos caminhos eu não sigo. Esses outros que são lícitos eu seguirei. Dá para entender agora por que a Bíblia fala de caminhos? Porque os caminhos do Senhor é esse. Deus não aceita fazer as coisas como o homem faz. Usar de mentiras, fazer promessas que não se cumprirão. Essa é a nossa forma de chegar ao poder e à fortuna. É assim que os políticos chegam. E não importa se eles mentiram. Eu não vejo ninguém na imprensa, ninguém falando nada de mentiras que foram contadas. As pessoas dizem uma coisa na campanha e fazem completamente o inverso quando estão no poder. E aí as pessoas dizem que isso é natural. Mas esses não são os caminhos do Senhor. E eu quero contar para que a gente não perca grande tempo no caminho, ainda temos que caminhar um pouco. Mas veja só, seria muito gostoso estudar os caminhos do Senhor. Como diz o livro de Números, né? Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, para que volte atrás. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, é certo que fará. Não é isso que está lá no Pentateuco? Aí nós estamos entendendo por que os caminhos de Deus são maravilhosos, porque eles são justos e verdadeiros. Até para fazer o bem, Deus não faz injustiça. Mesmo amando, Deus não faz injustiça. Um caminho que se achou, né, que a gente tem na lenda, e tem algumas pessoas que tentaram na história fazer isso. Vendo o pobre passando fome, então nós temos a lenda de Robin Hood, né? Aquele homem, aquele inglês que roubava dos ricos para dar aos pobres. Então, algumas pessoas dizem que por um fim justo, a gente pode usar meios injustos. Isso é chamado popularmente de maquiavelismo. Porque Maquiavel teria dito que os fins justificam os meios. Eu não sei se ele disse isso não. Mas ele, mostrando muito da psicologia, do pensamento do poder, eu tenho certeza que muitas pessoas, a grande parte da humanidade, acha que por um bom propósito eu posso usar meios ilícitos. Pois havia um grande problema. Nós, pecadores, não somos dignos de entrar no repouso de Deus. Só que Ele nos quer lá. Deus deseja que todos vocês estejam lá. Então o que Ele vai fazer com o nosso pecado? O pecado é que nos impede de entrar. Leia o Salmo 24, você vai ver lá. No Salmo 24 diz, quem habitará no monte do Senhor? Quem habitará o seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não jura com falsidade e nem entrega a sua alma ao fingimento, seria talvez a tradução. Eu não conheço ninguém que não tenha praticado isso uma vez ou outra para salvar sua pele. Mas Deus não é assim. Então no céu não entra quem tem pecado. Como é que vai? Quais são os caminhos que Deus tem? O que Jesus disse, queridos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha as três coisas que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar a Deus é só pela verdade, é pela porta da frente que se entra. E só quem tem vida, e essa vida é conquistada com a morte de Cristo, e só quem segue o verdadeiro caminho. Por que Jesus é o caminho? Por que o véu se rasgou? E o livro de Hebreus nos diz que quando o véu se rasgou de cima a baixo, disse, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Quais são os caminhos de Deus que fazem com que a igreja esteja cantando, os que venceram a besta estejam louvando pelo Senhor? É porque é o seguinte, para que você pudesse entrar no céu, era preciso que uma vida inocente fosse tirada.
Deus diz que se um sangue inocente for derramado, aquele sangue substitui o seu sangue. E por isso eles sacrificavam um cordeiro. Agora eu quero te dizer, meu querido, foi por isso que na cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês lembram que Jesus disse isso na cruz? Você nunca pensou que tivesse alguma coisa a ver com você, né? Só que para Deus receber você nos seus braços, alguém tinha que pagar pelas faltas que você cometeu. Alguém tinha que ser abandonado por Deus para que você fosse acolhido. Jesus não cometeu crime nenhum, disse Pôncio Pilatos: não vejo nada nesse homem que seja passível de crime, não vejo mal nenhum nesse homem. O juiz de Jesus disse isso. E por que o pai de Jesus deixou que ele morresse na cruz? Os fariseus ainda disseram com uma certa lógica: se Deus é o pai dele, Deus vai vir livrá-lo. Não foi isso que eles disseram? E o pai não veio livrar. O pai não veio livrar porque o pai estava ali, entregando o seu filho nas mãos do inimigo para ser morto, para salvar Raquel, para salvar o Ciso, para salvar você. Os caminhos de Deus são maravilhosos, queridos. Eles são justos, porque todo o pecado da terra vai ser punido. Alguns pecados de algumas pessoas foram lançados por Cristo na cruz. Por isso o seu pai abandonou e depois ao terceiro dia o ressuscitou. Porque era preciso que morresse um justo. E o único homem justo que a terra tinha para oferecer era Jesus. E ele aceitou a morte. E ele disse para os discípulos: por que vocês estão lançando a mão na espada? Podem guardar a espada. Ou você não sabe que se eu pedir agora, legiões de anjos descerão do céu e acabarão com todo esse exército romano? Por que Jesus não se defendeu tendo tanto poder? Por que Deus não defendeu Jesus tendo tanto amor por seu filho? É porque a vinda de Jesus à terra foi para isso. Ele é o caminho. Um caminho justo. Você está entrando de graça no céu. No sentido de que você não tem que pagar nada. Mas alguém pagou no seu lugar. Você custou, não dinheiro, algo muito mais precioso. A vida, o sangue de Jesus. Que foi cuspido, bateram no seu rosto, humilharam, falaram ofensas, xingaram Jesus. Ele foi humilhado na cruz e ele ficou calado. Diz o livro de Hebreus que em troca da alegria que Deus propôs para ele, ele não fez caso de todo o vexame que ele passou, sendo o grande rei do universo, está ali, carregando uma cruz e tomando bofetada e ouvindo insultos do povo. Mas o livro de Hebreus diz que ele não se importou com isso em troca da alegria que estava proposta. A alegria de Jesus se chama Ademir Toniolo, se chama Marinete, se chama Silmara. Cristo, para salvar sua vida, não fez caso. Ele diz: Pai, não joga sobre eles os pecados deles, joga sobre mim. E é por isso que esses homens estão cantando. Porque os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Alguns pecados de alguns homens foram punidos na cruz. Eu fui julgado na cruz e condenado na pessoa de Jesus, por isso não passarei mais por julgamento. Outras pessoas rejeitam Jesus, brincam com ele e colocam ele no terceiro lugar, ou quarto ou quinto. Sabe o que vai acontecer com eles? Que eles vão responder pelos próprios pecados. Num lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga, é o que está escrito aqui no livro de Apocalipse e nos Evangelhos. Vão por toda a eternidade, já que o sangue deles é impuro, então o derramamento, a morte deles não purifica pecado nenhum. Então, como eles vão pagar por si só, vão pagar uma prisão que eu diria que é pior que a prisão perpétua, uma prisão eterna. É interessante que o livro de Apocalipse nos diz que os condenados, os que não aceitaram o sacrifício de Cristo, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estarão lá a besta e o falso profeta e o próprio Satanás, já foram lançados antes. Então, queridos, você, na verdade, precisa entregar sua vida a Jesus e viver só para Ele.
pela grandeza das suas obras, observando a grandeza e o tanto que elas são impressionantes, as obras do Senhor, mas também por causa dos caminhos do Senhor, para conseguir nos salvar. Ele usou caminhos certos e meios certos. Ele não passou por cima e não fez vista grossa pelo seu pecado. Você sabia disso? Que alguns podem pensar, Deus entrou no céu, então como um bom brasileiro eu sei como é que é isso. Ele faz de conta que não vê. Não é assim que acontece? A pessoa chega lá e fala assim para o porteiro, que é pobre como nós, né? Eu não tenho ingresso. Ele olha por lado, se não tem nenhum supervisor, assim, passa ali por trás. Ele tem o poder de fazer entrar, mas ele não pode ser descoberto, senão vai para o olho da rua. Só passa ali por trás. Aqui no Brasil se faz muito do jeitinho. Os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Ele diz, todo pecado tem que ser punido. Eu trarei vingança sobre todo o pecado. Só que Cristo te substituiu na cruz. Então veja que o caminho de Deus é justo. Você pode não pagar nada pela salvação. Não se compra com dinheiro, mas foi comprado com o sangue do Cordeiro. E temos, por último, a menção do nome do Senhor. E o que é de especial aqui no cântico sobre o nome? Aqui ele é chamado de alguns nomes. O cântico, ele é chamado de Cordeiro. É curioso, né, queridos, que o cântico de Moisés é repetido no livro de Apocalipse, para mostrar a unidade da Bíblia. A Bíblia começa com a criação do mundo e como Deus colocou o homem e a mulher aqui no paraíso. Não foi isso? A Bíblia termina com a descrição do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. E os remidos do Senhor morando nessa cidade santa. Aqui nesse cântico, eles cantam o cântico de Moisés, que é o primeiro autor da Bíblia. Ele escreveu o livro de Gênesis. Isso está narrado no livro de João, que escreveu o último livro da Bíblia, que fechou o cânon, a lista dos livros sagrados. E ele então chama, Jesus, o Deus é chamado aqui, e o Cordeiro, que são identificados, essas figuras se misturam, porque Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é um com o Pai. Ele diz, ele é chamado de Senhor, Deus, Todo-Poderoso. Depois ele é chamado de o Rei das Nações. E aí é feita uma pergunta de retórica. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ele é o Rei das Nações e ele é chamado de Senhor, o dono de tudo. E agora diz, Senhor, quem é na terra que não vai louvar e não vai temer o teu nome? Então a razão pelo que você tem que se submeter ao Senhor Jesus é que aqui diz que todas as nações virão e adorarão. A palavra mais apropriada seria talvez se prostrar. Né? A palavra usada aqui é proskinel, que dá a ideia de que você dobra os seus joelhos diante dele. E pode ser inclusive se prostrar, dobrando para frente, você se prostra com o rosto em terra diante dele. Todas as nações virão. Então a sua razão, quando pensa no nome de Deus, para você entregar hoje sua vida a Jesus e fazer dele sua prioridade número 1, é porque ele é isso. Ele é o maior de todos. E ao soar o seu nome, você não faz ideia das coisas que podem acontecer quando o nome de Jesus é mencionado. E mais do que isso, um dia toda língua confessará que o nome de Jesus, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns estão fazendo isso voluntariamente, movidos pelo Espírito Santo. Pessoas chegam e confessam Jesus, fazem sua profissão de fé, arrependem-se, convertem-se e se entregam a Jesus. Eu tenho certeza que essa noite centenas, milhares de pessoas estão entregando sua vida ao Senhor Jesus, porque estão movidas pelo Espírito Santo. Mas haverá um dia em que todos os seres humanos, até o bebezinho que faleceu no ventre da sua mãe, até o homem mais idoso, o Matusalém, serão ressuscitados e comparecerão diante do trono e se dobrarão diante de Jesus. Todos temerão e glorificarão esse nome de Jesus. Em outras palavras, ou você faz isso agora, porque Deus te mostrou, ou você vai fazer obrigado no caminho para o lago de fogo.
Mas a glória de Deus é inevitável. Você glorifica a Deus entregando sua vida e servindo a Deus nessa terra, ou sendo atropelado e esmagado por essa glória quando ela vier. Mas a glória de Deus vai prevalecer sobre tudo. E é isso que está sendo dito aqui. Ele diz: quem não temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Por que as pessoas todas glorificarão o nome de Jesus? Porque só Ele é santo. Por isso todas as nações virão e adorarão, se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A justiça de Deus, outra vez mencionada como motivo. Como o mundo inteiro vai poder entender essa obra de Cristo, vai entender a crucificação e tudo, coisa que eles não entenderam. E por isso não quiseram entender, não buscaram. Agora eles vão entender a maravilha de tudo isso, da obra de Deus. E aí vão ter que se submeter e se prostrar. Todo homem. Na verdade, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2 aos Filipenses, verso 10 em diante, ele diz que Jesus abriu mão da sua forma natural e assumiu uma figura humana. Ele tinha um brilho, ele tem uma glória que só de olhar o homem pode morrer. Sendo igual a Deus, ele não julgou uma oportunidade de usurpar e disputar com o Pai ser o mais importante. Ele aceitou ser servo do Pai. E desceu, se tornou homem, e como homem foi servo até a morte de cruz. Você se lembra de algum milagre de Jesus antes do seu batismo? Jesus ainda tinha todo o poder e era Senhor do universo. Só que quando ele queria sustentar sua família, ele ia na mata, buscava madeira, trazia nas costas, trazia puxando, mas ele nunca usou o seu poder para se favorecer dele. Podia, mas como ele abriu mão da sua glória, Jesus nunca usou esse poder. Mas olha que coisa interessante. Jesus começa a fazer milagre depois que o Espírito Santo desce sobre ele. E se você vê em Mateus capítulo 12, Jesus diz uma coisa curiosa ali, que nos abre o entendimento para entendermos que ele abriu mão do seu poder durante toda a sua vida na terra para viver como um homem integralmente. Mas os milagres que ele operou foi pelo poder do Espírito. Ele curou um endemoniado dentro de uma sinagoga e os fariseus que estavam em volta oravam para Jesus e tal. Ele disse, e falaram que é pelo poder de Beelzebu e tudo. Jesus responde assim: olha, se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo, ele não disse do poder dele, mas do poder do Espírito Santo, o reino de Deus já chegou até vocês. Já está aqui. Porque ninguém pode entrar na casa do valente sem amarrá-lo primeiro. Pois eu quero dizer, irmãos, durante toda a história, quando o nome de Jesus é mencionado, os homens às vezes dão de ombro e vão embora como se fosse nada. Mas os demônios tremem. Os demônios, quando viram Jesus, correram e prostraram diante do pé dele, um endemoniado. E Jesus ficou olhando, aqueles homens se prostraram, mas na verdade estavam possuídos por legiões de demônios. E aqueles demônios disseram o seguinte: nosso nome é Legião, mas nós sabemos muito bem quem és tu. Tu és o Santo de Deus. Nós te suplicamos, não manda a gente para fora do país. Manda a gente para aqueles porcos. A pergunta que eles fizeram quando encontraram Jesus foi: por que o Senhor veio nos destruir? O Senhor veio nos perder antes do tempo. Que eles sabem que no futuro eles serão condenados. Os anjos, que são tão superiores a nós em poder, queridos, quando escutam o nome de Jesus, reverenciam, respeitam esse nome. Nós homens crucificamos, brincamos, fazemos piada, até o dia que ele voltar. Quando não houver mais chance. Então você tem diante de si, queridos, 3 bons motivos para sair daqui, tendo Jesus como a prioridade maior. Aliás, nada mais é do que o primeiro dos mandamentos, não é isso?
Amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ou, numa outra interpretação, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que você tem diante de ti, queridos, na verdade, a revelação de Deus do que vai acontecer. Isso João viu. Para uma igreja que estava perseguida, desanimada, de repente eles abrem os olhos e veem, nós não somos o que dizem de nós. Nós cantaremos o cântico do Cordeiro. Nós venceremos os maiores poderes do mundo e os poderes espirituais todos cairão, porque a igreja do Senhor será fiel a Ele, pela operação do seu Espírito. E ao nome de Jesus ser soado, quando a trombeta soar, e Jesus surgir nos céus, todas as nossas dores se dissiparão. Todos os inimigos serão colocados como estrados dos seus pés. Então o que você tem diante de ti, queridos? Olha para as obras de Deus. Isso é um discurso muito melhor, é um sermão muito melhor do que o que eu posso fazer aqui e te convencer. Alguém uma vez perguntou para um grande pregador como ele definia um sermão. Fala para mim, em poucas palavras, o que é um sermão. Ele disse, sermão é você tentar salvar o mundo em meia hora. Na verdade, queridos, é isso que estamos vivendo. Há um sermão muito melhor e um argumento muito mais forte do que qualquer palavra que eu puder dizer. Observa a natureza. Olha para a natureza, olha as obras de Deus, olha para si mesmo, olha a maravilha do seu corpo. Que funciona independente de você. Você faz um lanche, ele se transforma em vida para você, em sangue para suas veias. E você não precisa dar uma ordem, porque você não entende absolutamente nada da sua anatomia. Até quem entende nem se lembra disso. Um especialista nesse assunto, na hora que está comendo, ele não está pensando nas veias, no coração, no intestino, no estômago, e tudo perfeitamente ajustado. Olha para as obras. Além de olhar para as obras, olha os caminhos, a maneira como Deus age tão lealmente, tão justamente, a ponto de sacrificar seu filho para não te condenar. E aí você pode também se encantar quando pensar que ao nome de Jesus tudo se dobrará. Não há um nome acima do dele, porque só ele é santo. Por isso, queridos, você não pode sair daqui essa noite sem estabelecer Jesus como sua prioridade 1, como aquele que é mais importante em toda sua vida. Mas se você sair daqui tomando outra decisão, eu quero te dizer que possivelmente ele vai continuar te conservando, alimentando você, te dando vida, conservando esse universo de astros soltos no espaço, que seguem rigidamente as regras que ele estabeleceu, e você vai dormir nessa cama sua, deitar a sua cabeça, ainda que tenha tornado as costas a essa verdade. Então vamos aprender com esses remidos, aqueles que foram sacrificados, perseguidos, mas que cantaram um hino ao Senhor, que pode significar vida para quem prestar atenção. Eu quero encerrar com uma introdução que foi feita no livro de um servo de Deus chamado, agora vou esquecer o nome dele, Aidan Wilson Tozer, esse era o nome dele, o inglês. E ele disse o seguinte, ele ia escrever sobre o amor de Deus. Quando ele falou assim, eu vou escrever sobre o amor de Deus, quanto tantos já fizeram, muito melhor do que eu posso fazer, mas ninguém chegou nem perto do que é o amor de Deus, então o que eu vou fazer? O que eu posso escrever? Ele falou assim, eu me sinto como uma criança pequena, que estende sua mão tentando pegar uma estrela. Essa criança vai poder pegar essa estrela, meu irmão? Não. Mas ele diz, assim como essa criança estica a mão para tentar pegar essa estrela, eu também coloco as minhas palavras tentando descrever o amor de Deus. E mesmo sabendo que eu não vou conseguir, talvez, como essa criança, estendendo sua mão, chama a atenção e faz com que você olhe para a estrela, quem sabe alguém vai ouvir as minhas palavras, vai buscar esse amor
e vai ser salvo. Vamos orar ao Senhor.